Ô, português, traz uma pinga pra nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. Uma pinguinha não faz mal pra ninguém. Bom, se é assim eu também vou querer. Também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar olhando? Eu também quero. Então, vai a família inteira no porre. Traz um garrafão, português. Hoje o Gente Interessante continua recebendo o Edson, o chefe Edson Fernando da Costa. Ele é de Barbacena, nascido em Barbacena, ele é chefe de cozinha, ele é garçom maître formado pelo Senac de Grogotó, em Barbacena também. E nós estivemos falando a respeito de vinho, da produção de vinho, e conhecemos muita coisa a respeito de vinho. Como ele é produzido, as suas áreas de atuação, como se escolhe um vinho. E hoje nós vamos falar sobre cachaça. Nós queremos saber agora sobre produção de cachaça. Do jeito que você nos explicou, nos ensinou a respeito da história do vinho, como ele nasce, como ele é fermentado, ele é descoberto, né? Sim, você disse que ele não foi feito, ele foi descoberto. E a cachaça também foi descoberta? A cachaça, nós não temos uma data exata, né, na qual ela foi adaptada, na verdade. Existem relatos, né, já colocados em livros, que o surgimento da cachaça foi de 1517 a por volta de 1532. Lembrando que nós tínhamos antigamente aqui, com a nossa descoberta do Brasil, nós tínhamos algo também que era fermentado e destilado, produzido pelos índios, né, com a mandioca. Então o que aconteceu foi que nós adaptamos algumas coisas, né, que eram feitas com os índios, e começou assim então a produção da cachaça. Isso aí no litoral do Pernambuco, onde nós temos notícias, né, através de estudos, e foi proliferando por todo o Brasil. E feito sempre de cana-de-açúcar? Sempre de cana-de-açúcar. Algumas curiosidades sobre a cachaça. Cachaça, para começar, nós aqui no Brasil, nós temos um certo preconceito. Muitas pessoas veem na cachaça aquela bebida que super ardente mesmo, quando a gente toma, o teor de álcool é elevadíssimo, né? Que tem que tomar cachaça fazendo careta. E a gente sempre tem aquela imagem de bares, de botequins, onde a pessoa toma um líquido branco, né, que seria uma aguardente com teor de álcool bem mais alto, e faz aquela careta. Então, dificilmente com esses produtos, né, que não são produtos com procedência, você vai em busca num botequim, num bar, para ter a sensação alcoólica da bebida, não para apreciar ela, que é diferente. Existe esse preconceito, né? Sempre lembrando que a cachaça, por exemplo, foi o primeiro destilado da América do Sul. Então, assim, esse respeito deveria ser um pouco maior. E hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão aprendendo um pouco mais sobre a apreciação e degustação da cachaça. Se ela vem da cana-de-açúcar, o que difere a cor da cachaça? Olha, aquela é amarelinha, é uma cor branca, e o seu teor de álcool. É na destilação que define isso? Sim, vamos partir do princípio que a cachaça, a definição que nós temos para cachaça, é bebida resultante do mosto fermentado de cana-de-açúcar e depois destilado. Então o que nós temos? Nós temos aí uma garapa, vamos assim dizer, e depois ela é posta para fermentar, junto com alguns ativos. Como você fazia o vinho. Exatamente. Você fazia a moagem e deixa ela fermentar espontaneamente. Só que não é espontânea. Aí você tem a adição de alguns agentes que vão ajudar nessa fermentação. No caso da cachaça. Isso. Por exemplo, é muito usado fubá e o próprio limão cravo, para que você inicie esse processo de fermentação. Depois disso, quanto tempo? 24 horas, mais ou menos, ele já transformou o açúcar todinho em álcool e já está pronto para poder ir para uma destilaria. Entendi. Na destilação, você já tem um processo um pouco diferente, que tem a transformação do açúcar em álcool, né? Através de quê? De uma temperatura controlada, onde você vai passar essa bebida fermentada por um processo de evaporação e condensação. Certo. Então, como o álcool ele é mais volátil, quando você aquece essa superfície, você tem o álcool, né, se desprendendo do vinho de cana. Vinho foi de cana? Transformado, né? Então, como ele já foi transformado em vinho, a transformação do açúcar em álcool. Chama vinho de cana? De uma forma grosseira, vamos assim dizer que é tratado assim pelos pequenos produtores, que eles chamam isso. Porque vejamos, a gente tem a fermentação acontecendo primeiro, depois que essa fermentação
finaliza, aí é que nós vamos com essa bebida resultante para uma destilação, para um destilador. E aí que você tem esses álcools mais voláteis se desprendendo e você faz esse processo, separação, né, do álcool da água. Exatamente, através de uma temperatura controlada, onde você vai ter a evaporação e depois o resfriamento, onde você vai condensar isso e transformar num líquido resultante, que seria a cachaça ou a aguardente em alguns casos. E quando ele tem mais água ou menos água é que determina o grau de teor alcoólico. Teor alcoólico Sim, dele? Alguns casos. Vai muito também da fermentação, da qualidade da cana que você usa, o terroir, que seria nada mais nada menos do que a junção do espaço, como nós falamos no vinho, o espaço onde eu planto, a umidade, tipo de cana, microclima, a densidade de chuva, isso tudo faz a diferença na cana também. E no outro lado você vai ter esse álcool resultante. Esse álcool resultante, segundo a nossa legislação também, se ele vai de 38 a no máximo 48 graus, você tem aí a cachaça. Acima de 48 até uns 58 graus, você já tem a aguardente. Eu não sabia, para mim eram sinônimos. Não, são bebidas distintas, produzidas pela mesma base. Então, você de 38 a 48, você tem o que nós chamamos de cachaça. E a aguardente a partir disso. Então a cachaça ela é mais social? Sim, digamos que sim, mais social. É mais suave. Em alguns casos, o teor alcoólico dela nem sempre ele está agregado a essa questão dela ser uma cachaça mais dura, como nós falamos, e ser uma cachaça um pouco mais suave. Então isso aí vai muito também de todo o processo com que você faz a destilação. Outra coisa super interessante também é que nós temos na América Central outra bebida que é feita da cana-de-açúcar, que seria o rum. Só que o rum, ele não é o resultado do mosto. É feito o melaço, e do melaço que é feita a destilação, para depois eles terem uma bebida diferente. A origem do rum é de Cuba? Os melhores rums são de Cuba, mas a gente sabe que a origem dele vem da Jamaica mesmo. Porque tem muitos rums que são extremamente caros, inclusive. Sim, muito caros. Quando eu bebo um vinho, eu busco o buquê, eu busco o flavor, busco o aroma. Na cachaça e no aguardente, eu busco a mesma coisa? Sim, na cachaça você encontrará, não vou dizer que são notas parecidas, mas você terá as mesmas sensações de um buquê que você faz no vinho. Ou seja, você pode observar o teor alcoólico, você consegue ver a viscosidade da cachaça, você consegue identificar se é uma cachaça mais frutada, né, se os cheiros são mais florais. Todas essas notas estão presentes na cachaça também. É muito interessante, como nós falávamos sobre o consumo de vinho no Brasil, principalmente na nossa região, a cachaça tem despertado interesses, porque as pessoas têm entendido que é possível tomar cachaça sem fazer careta e que eu consigo, né, apreciar uma boa cachaça. Claro que nós não vamos tomar uma garrafa como tomamos de um vinho. Mas a cachaça você bebe pura também? Sim, pura. Para fazer a apreciação da cachaça é sempre pura. E quando você elabora em coquetéis, por exemplo, a caipirinha, que é uma bebida tipicamente brasileira, sim, ela nasce com uma variedade, com açúcar, sem açúcar. Essa cachaça, é cachaça ou aguardente, inclusive? Cachaça. Quanto melhor a qualidade da sua cachaça, melhor a qualidade da sua caipirinha. É por isso que eu sei, essa caipirinha não está boa. Sim, muitas das vezes o problema maior está no básico, que é o álcool, seria o destilado, a cachaça. E a cachaça não é só em caipirinha, no caso em coquetéis também. Sim, coquetéis, muitos coquetéis. Lembrando que a caipirinha é um coquetel internacional, que ele faz parte do IBA, International Bartender Association. É o único coquetel nosso que nós temos dentre os mais famosos e mais conhecidos no mundo, que é feito de uma forma que deve ser seguida à risca. A cachaça é feita, além do Brasil, outros países adotam a cachaça também? Ela é produzida em outros locais? Não. É bebida típica nossa, exatamente. É bebida típica nossa. A caipirinha, eu acho muito importante, como você mesmo disse, a forma com que a caipirinha é feita, ela também vai te falar se você vai ter qualidade ou não na sua caipirinha. Não adianta simplesmente você ter uma boa aguardente, você ter um açúcar, ou açúcar invertido, que nós usamos muito na coquetelaria, que seria o açúcar líquido, e um bom limão. A forma correta de se montar a caipirinha também vai dizer se você terá uma caipirinha boa ou não. Alguns passos que a gente tem que seguir para a caipirinha. Caipirinha é um coquetel montado. Então, às vezes a gente vê muitos barmans chacoalhando o limão,
Mas para que ele fosse para o IBA, foi estudado e foi determinado que ele fosse um coquetel montado dentro do seu próprio copo, né? E seguindo uma linha de processo para que ele seja padrão em todo lugar do mundo. Então, por ser um coquetel internacional, supõe-se que se você tomar uma caipirinha boa, feita aqui em São José do Rio Preto, se você for em São Paulo, terá que ter o mesmo padrão. Se você for para Lima, se você for para Estocolmo, teria o mesmo padrão. Assim como, por exemplo, Dry Martini, que coquetéis, ou Old Fashion, que são coquetéis bem famosos. A cachaça tem esse papel importante, né, na qualidade, ela apresenta suas características únicas, né, e faz toda a diferença também no preparo de uma boa caipirinha. Voltando na produção, quando eu faço um vinho e a gente vai envelhecer esse vinho antes de engarrafá-lo, porque muitos vinhos já são engarrafados automaticamente e vão para o envelhecimento, o que esse envelhecimento faz para o vinho e o que o envelhecimento faz para a cachaça? Porque a gente vê muitas pessoas comentam, não no processo de produção, mas no processo de envelhecimento. O que muda no envelhecimento do vinho, no envelhecimento da cachaça? Tá, no vinho você tem a maturação, você tem aí o processo de envelhecimento mesmo, onde você vai deixar o vinho repousar, vai descansar e ele vai fazer todo o seu envelhecimento, o seu processo de maturação ali dentro mesmo. Na cachaça não é diferente. Porém, o que a gente busca no vinho é um pouco diferente do que a gente busca na cachaça. Quando você envelhece uma cachaça, você busca notas, na maioria das vezes, contidas nos barris. Pode ser de tonel influi no paladar? No paladar. Às vezes eles influem e às vezes ele também... Mas ele altera o sabor ou... Ele busca características da bebida. Que é o carvalho? Isso, a amburana. Nós temos alguns tipos de madeira usados aqui no Brasil, né, que fazem esse serviço de envelhecimento. Então, a primeira coisa que você vai ter na cachaça é uma coloração diferente, que essa coloração ela vem da madeira, que na maioria das vezes essas madeiras, esses barris, eles passam por uma torra, por uma queima interna, para que solte todos os seus caramelos de açúcar e esses vão compor o sabor, o flavor da cachaça, que aí vão trazer um pouco mais das notas que estavam contidas no álcool, que durante o envelhecimento vão aparecer, como, por exemplo, algumas notas frutadas, no seu aroma, notas de flores, a própria madeira que é percebida. Então, esse processo de envelhecimento é um envelhecimento mesmo da bebida, é um processo de maturação, que serve tanto para o vinho e também para a cachaça. Claro que a gente busca características diferentes, o processo é um pouquinho diferente, mas é uma maturação mesmo. Aí tem pessoas que gostam de cachaças envelhecidas e pessoas que gostam de cachaças que não tenham passado por esse processo de maturação. É como no vinho, vai de acordo com o seu gosto. Bom, eu não estou embriagado, mas estou inebriado com tanta informação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta com gente interessante, hoje recebendo o chefe
Edson Fernando da Costa, nós estamos falando a respeito de cachaça, da produção e como que ela pode ser consumida em coquetéis. Você lembrou o nome dos coquetéis? Até o final do programa eu garanto. Então, tá eu bom. lembro. Me fala uma coisa, o conceito de análise que você busca na cachaça, como é que você classifica? Quais são os tipos de cachaça que tem? Qual é a tipificação dela? Tá, a cachaça, na verdade, ela é tida como envelhecida ou não envelhecida. Aí nós temos aí, dentro dessas... Ou em barril ou não em barril? Sim, ou passagem por barril ou não passagem. E dentro dessa classificação aí nós temos as cachaças que servem de acordo com o seu teor de açúcar, que vão ser cachaças, como nós chamamos de entrada, algumas cachaças que participam, por exemplo, de um cardápio, né, no momento em que você consome o prato principal, e algumas cachaças que fazem parte da sobremesa. Então, para cada momento desse, nós temos uma cachaça, seja envelhecida ou não. Até com sobremesa? Com sobremesa. Cachaças têm um teor de açúcar um pouco mais alto, cachaças mais frutadas, elas geralmente combinam com sobremesas. Quer dizer, se eu entrar para comer, tomar um vinho e no final tomar uma cachaça... Até mesmo porque a cachaça... Isso, porque a cachaça é um digestivo. Então, é isso pode, que você sim, diz que dá tá desacordo ou não? Sim, essa questão de harmonização, convivência e desacordo é um espaço um pouco mais amplo. Por exemplo, se você escolhe uma entrada, um queijo, por exemplo, um queijo com acidez um pouco mais alta, né, um queijo de massa firme, que tem um teor de sal um pouco mais alto, né, e de repente você escolhe uma cachaça errada, isso aí vai criar o quê? Vai criar um mal-estar no seu paladar. Isso aí nós chamamos de desacordo. Agora, se você tem a harmonia do queijo e da cachaça, nós já chamamos isso de convivência ou até mesmo de harmonização. Então, para cada tipo de comida, diferente do que muitos pensam, para cada tipo de alimento servido, também tem um tipo de cachaça. Porque nós sabemos que no mundo dos vinhos, né, a gente sempre busca harmonização. De quê? Sejam de entradas, de frutas, de um churrasco, e sempre tem um vinho que encaixa. No caso da cachaça não é diferente. Nós sempre teremos um tipo de cachaça que encaixará também com esses tipos de alimentos e determinados momentos de uma refeição. Além do tipo de cachaça que você tem ela envelhecida ou não, e o tipo de maior teor açúcar ou não, qual é a porcentagem que você usa de cachaça nos coquetéis? Porque eu estou trocando cachaça por vodka, cachaça por saquê, sim, né? E a proporção que é? A vontade é pelo gosto? Não, isso na verdade vai de acordo com a descrição do próprio coquetel. Alguns coquetéis, por exemplo, nós temos a caipifruta, a caipirinha de fruta, a própria caipirinha, e alguns coquetéis nossos nacionais também que vão com a cachaça. Quando você faz a substituição, você tem que ser fiel à quantidade de destilado pedida pela receita. Por exemplo, se pede uma dose, que são 50 ml de destilado, eu vou fazer uma substituição de um coquetel, onde leva vodka, por exemplo, por cachaça. Então vai ser a mesma proporção. Aí você terá, claro, um sabor diferente. O teor alcoólico é bem diferente. Bem diferente, bem diferente. A vodka tem o teor alcoólico 40, 42, mais ou menos. E a gente tem a cachaça, uma cachaça, por exemplo, de entrada aí que parte dos 38 graus até aos 48, como eu já disse. E o que tem de mais marcante, que a gente pode até, por exemplo, diferenciar de uma vodka para uma cachaça, é que a vodka é um álcool neutro. A vodka você não sente cheiro, você não sente gosto. É um álcool neutro, um álcool de cereais neutro. E a cachaça, por um outro lado, quando você faz essa substituição, você já agrega um pouco mais de notas olfativas e de sabor. Então, seu coquetel ele recebe uma alteração olfativa e gustativa. Eu estive em Moscou há alguns anos. E o governo, ele fornece vodka em praça pública para a população, que moradores de rua possam suportar o frio. Eu estava acompanhado de um colega que gosta de muita bebida alcoólica, bebia muito. Ele era um consumidor contumaz e conhecia muito. Ele foi provar a vodka, não deu conta de beber aquela vodka, dado o teor alcoólico dela. Isso pode acontecer de chegar a um teor assim quase que inadmissível, ou para cada país, ou para cada população você ter que ter uma dose ou alguma coisa controlada, ou porque eu fiquei horrorizado, sabe, que ele não conseguiu, e ele não queria me falar. Ele falou assim, Elias, eu não consegui beber de tão forte que é. Vejamos bem, existem legislações, né,
vão de país para também. país, que vão determinar até quanto pode chegar uma bebida em determinado país. Nós temos um caso bem clássico que é do absinto, né, que chegava a 78% de teor alcoólico, o português, né, e fora do Brasil ele chega a essa quantidade, esse alto teor alcoólico. Aqui no Brasil ele não pode passar de 51%. Mesmo você vendo a embalagem, tudo igual. Não pode. A legislação nossa não permite. Né? E o que acontece, esse caso de Moscou, é o que acontece muito aqui no Brasil com a nossa cachaça, produção de cachaça e a aguardente. Vejamos bem, nós temos aqui no Brasil, em média, a produção de 1 bilhão e 200 milhões de litros de cachaça regulamentada por ano. São mais de 4 mil produtores, isso aí gera em torno de 12 mil empregos diretos. O dobro disso é produzido de forma irregular, de forma incorreta, que aí a gente já parte daquela padronização que nós temos da cachaça e a falta de padronização, onde nós vamos ver em muitos bares aí, principalmente em cidades de interior, a produção de aguardente, porque eles não têm... Bares, a pessoa vai num alambique ali do lado e compra. Sim. E assim, você não tem um controle de temperatura, você não tem um controle de armazenamento da bebida. Envelhecimento da bebida. Então você não tem um padrão. E fugindo desse padrão já fica um pouquinho difícil de você avaliar a bebida. Por isso que é muito comum, né, aqui no Brasil, os botequins mesmo de cidades pequenas, né, você chegar lá e ter aquela bebida transparente, porque ela não vai para barril, porque ir para o barril significa você desprender de 6 meses a 1 ano, dependendo da cachaça, até mais que 1 ano, 2 anos, envelhecendo. É aquela bebida que foi produzida e rapidamente já vem para consumo, às vezes até mesmo fora do tempo, não respeitando o tempo mínimo dela de guarda. E aí você vai ter uma bebida inferior, aonde as pessoas vão achar ali, vão buscar na bebida mesmo, só mesmo teor alcoólico. Totalmente diferente de uma cachaça boa. A vodka também produzida, ela, como eu disse, é um álcool neutro de cereais e que, pelo que eu já ouvi também dizer, já estudei, acontece muito também dessa produção local, dessas pequenas produções na Rússia. E lá é exatamente para isso, o efeito da vodka é para aquecer mesmo o corpo, para que as pessoas suportem os frios. O frio, que é muito violento. Do jeito que a mulher passou a degustar o vinho em maior quantidade, melhorando a oferta de mercado, a demanda dos restaurantes, a cachaça eu não vejo a mesma coisa. A mulher ter aceitação da cachaça é por preconceito ou por paladar? Eu diria que vai um pouco por paladar mesmo, por ser uma bebida de teor alcoólico um pouco mais alto. Mas algumas das grandes especialistas de cachaça, dos grandes especialistas de cachaça no Brasil, são mulheres. Não diga. Então, o que acontece é que esse alto teor alcoólico, ele acaba agredindo um pouco o paladar. Como eu disse no vinho, as mulheres elas têm uma percepção sensorial e gustativa bem mais aflorada do que o nosso, dos homens. Então, isso acaba sendo um pouco agressivo pelo teor alcoólico. E ainda tem muito para se descobrir sobre a cachaça. Eu digo assim, nós enquanto consumidores. É porque, digamos que hoje em dia, as bebidas do momento, vinho, nós temos a produção de cerveja artesanal, né, que na nossa região aqui nós temos inúmeros produtores, né, produzindo ótimas cervejas, né, e aquela pessoa que produz ali para ele mesmo, para o seu consumo, que aprendeu a produzir e faz ótimas bebidas. Agora, por que não há na cachaça a mesma força, a mesma potencialização? É um pouco de preconceito mesmo, né? Por exemplo, na harmonização. Nesse curso nosso do Senac, que nós oferecemos para iniciantes no mundo de cachaça, nós fazemos harmonizações, tá? Como eu disse, com entradas, com pratos principais, com sobremesas, e quebramos alguns paradigmas também, que em alguns casos nós servimos com alguns pratos internacionais. Vejamos. A cachaça? A cachaça. Por que não? Se na Itália, eu vou dar o exemplo da Itália. Na Itália, a gente sabe que a maioria dos vinhos, né, são vinificados e são chamados de vinho de mesa porque eles compõem mesmo o momento da ceia. E lá eles têm a grappa que é um destilado da própria uva. Então, peraí. O resultado final extremamente forte. Extremamente forte. E por que não experimentar, apreciar, harmonizar, né, esses pratos com a nossa bebida que nós temos, que é a cachaça? Edson, mas me diz assim, quando eu tomo um vinho, por mais que eu coloque
30% da taça, como você disse, 1/3 da taça, eu durante a refeição vou degustando. Agora, se eu tomar essa proporção de cachaça, eu não saio do restaurante, não é? É porque é uma tacinha. E então ele não é uma coisa para ser degustada durante uma refeição toda, ou eu estou enganado? Não, tem cachaça que acompanha a sua refeição do começo ao final. Então ela tem aí você não vai... Realmente, se você for tomar na proporção de uma garrafa, não vai fazer sentido. No máximo, dependendo do que você estiver comendo, no máximo 2 doses, para acompanhar um prato principal, por exemplo. Dá para se fazer um jantar harmonioso com cachaça? Com cachaça? Pode. Eu tenho cachaças que servem como entrada, cachaças que vão acompanhar meu prato principal e cachaças de sobremesa. Aí é uma coisa muito específica, né? Porque eu quero apreciar, eu quero harmonizar a cachaça. Mas para isso eu preciso estudar, eu preciso entender um pouco mais sobre a cachaça e sobre o prato que eu estou fazendo, para que haja essa harmonização. Porque senão você vai ficar desequilibrado, né? E também a quantidade é muito importante, viu? Para que você não se exceda no álcool e não vão perceber nem o vinho, não vai perceber nem a cachaça nem o prato. Porque a vodka a gente ingere ela aperitivo e super gelada, né? Sim. E a cachaça também. Cachaça também tem sua temperatura de serviço. Tá? Lembrando da volatilidade do álcool, então a cachaça também, por exemplo, uma cachaça de sobremesa, ela tem que ser servida na temperatura um pouco mais baixa. Para quê? Para que você concentre um pouco mais o álcool, que ele não fique tão volátil e não agrida o seu sensorial, o seu olfativo. Então tem a questão da temperatura também. Que a gente tem muito dessa imagem, né, da cachaça lá no balcão, do botiquinho que pega, tira da tampa da rolha, coloca e toma de uma vez. Se você quiser saber mais, conhecer mais a respeito de vinhos, de cachaça, de cervejas, você pode fazer um curso no Senac. Você está vendo o endereço aqui expostos no seu monitor, com o telefone você faz contato. Você pode até mandar as perguntas, se você quiser saber um pouco mais de cachaça. Eu te vou fazer uma última pergunta, porque o assunto é tão encantador, que eu aprendi tanto hoje. Eu queria saber o seguinte, essa cultura do humor voltado para a cachaça, que você vai em muitos bares, tem cachaças tortas, garrafas torcidas, com nomes curiosos, que nem piriguete, mata-sogra. Da onde que veio isso aí? É do humor brasileiro mesmo? É do puro humor ou tem alguma cultura voltada em cima disso? Não, isso tá... E cada um vê, cada vez é o nome mais interessante que o outro, né? Alguns a gente nem pode falar aqui, né? Isso tá muito envolvido mesmo com o humor. É o puro humor. O que vai fazer diferença da cachaça mesmo é a forma com que ela foi feita, a forma com que ela foi armazenada, né? A procedência, uma coisa muito importante, se ela tem inspeção do MEC, e vai te garantir uma qualidade na sua bebida. E nós temos vários tipos de cachaça, tem em alguns lugares, né? Principalmente no interior do Nordeste, onde eles fazem cachaça e curtem cobras, lagarto, colocam para curtir dentro da cachaça, escorpião. Então já vi de tudo um pouco, né? Algumas raízes para realmente dar um sabor. Então isso vai muito da cultura mesmo, eu diria até mesmo que local ou regional, né? Por exemplo, em alguns lugares em Minas Gerais, eles usam muito carqueja, que é uma raiz forte, amarga, para fazer uma cachaça diferente, uma aguardente diferente. Que na verdade, quando você faz isso, você busca trazer um pouco do que você está colocando ali para o sabor da cachaça. E ao mesmo tempo você está tentando esconder alguns defeitos de fabricação. Entendi. Ela é mais grosseira. Sim, muito mais grosseira. Ela é não tão bem apurada. Engraçado, eu não sabia que cachaça e aguardente fosse pelo teor alcoólico. Sim. Né? Historicamente dizia que a aguardente era a água que ardia, né, nos escravos, que quando eles estavam preparando a vaporização, e aquilo que se autodestilava no teto e pingava as suas costas e ardia, né, por eles estarem trabalhando na aguardente. Isso é folclore. A gente tem alguns relatos de algumas fazendas onde isso realmente acontecia. E só que aí, na verdade, você acabou de dizer o nome a forma com que são tratadas, né, essa bebida, aguardente e pinga. Então o nome pinga também vem dessa mesma história, tá? Que durante o processo, né, os escravos depois que, principalmente os escravos fujões, né, depois de açoitados, né, eram colocados ali para a produção da cachaça e ficavam próximos mesmo aonde gotejava, onde pingava a cachaça, que batia e ardia. Edson, muito obrigado. E obrigado a você por ter acompanhado Gente Interessante. Hoje nós recebemos o chefe Edson Fernando da Costa, onde nós pudemos falar bastante a respeito de vinho e de cachaça. Muito obrigado, Edson. Eu que agradeço, muito obrigado.
Eu tô falando é da cachaça. Toma outra que o fogo não passa. O único defeito é a ressaca, mas isso não dá jeito, é só voltar mais cedo pro bar. É a cachaça, ela nunca pronta e nem acaba.